Estão conosco hoje na live, participando do programa, os empresários Toninho Austin e o Luiz Carlos Paraguaçu. E agora já está conosco, conectado desde Bagé, o prefeito Divaldo Lara. Boa tarde, prefeito. Boa tarde, prazer falar contigo, com todos os amigos aí da Guaíba. É um prazer falar com o Toninho também, Luiz Paraguaçu e a grande audiência, todos que nos acompanham aqui pela live também. O senhor sabe Estamos à disposição de vocês aí da Guaíba. O senhor sabe que nós lá em Pelotas achamos que Bagé faz parte da Grande Pelotas, não? Que é o nosso bairro CTG, bairro nativista. Tu sabe que eu acho que é o contrário, pela idade e idade ainda segue sendo título, né? Pela idade de Bagé, eu acho que é Pelotas, que acabou sendo um distrito nosso aqui, e depois acabou se expandindo. Prefeito, o quanto... Um abraço a todos de Pelotas aí, Júlio. Prefeito, também. O quanto o comércio, a atividade econômica da cidade de Bagé tem sido afetada desse 1 ano de pandemia, nesses abre, fecha e abre? Então, esse abre, fecha e abre, né, destruiu a economia de muitos municípios em todo o estado do Rio Grande do Sul. Em Bagé, causou efeitos, lógicos, negativos, mas menores do que outras cidades que nós não tínhamos fechado nunca. Depois da primeira contaminação dos médicos, do provedor, da entidade aqui lá em 18 de março, no nosso hospital regional, nós tivemos um primeiro fechamento, que foi para nos estruturarmos, né? Era tudo novo, leitos, respiradores, equipes, desinfecção, barreiras, toda a estratégia que montamos, e de lá para cá nunca mais fechamos. Ficamos 1 ano inteiro sem fechar. E trabalhando com o comércio normalmente, como prova de que o comércio não é um vetor de contaminação. Teve prejuízos? Claro que sim, né? Mas bem reduzidos em função justamente de nós não termos fechado mais, nem quando o governador deu a bandeira preta e nós mantivemos Bagé aqui funcionando, né, por discordar da situação aí do cálculo feito pela equipe técnica aí de avaliação dos bandeiramentos nas regiões. Bagé é um dos municípios com menor média de óbitos a cada 100 mil habitantes, e o município, vocês podem conferir aí no mapa das regiões da Secretaria de Saúde, está entre os municípios e regiões com menor número de infectados também em todo o estado do Rio Grande do Sul. O nosso maior impacto foi agora, com essa imposição do decreto, que trouxe uma decisão linear a todo o estado do Rio Grande do Sul, e com isso, né, impondo um prejuízo absurdo, né, às cidades no contexto socioeconômico. Um exemplo disso, né, os 2 impostos que são impostos municipais é o ISS, Imposto sobre Serviço, e IPTU. Se não tem serviço, não tem imposto. Portanto, o ISS não existiu durante todo o tempo do fechamento. E o IPTU está longe de ser a prioridade de pagamento do contribuinte, porque, primeiro, o contribuinte vai pagar aquilo que é retido na fonte, segundo, vai pagar o seu alimento, vai pagar a sua luz, vai pagar a sua farmácia, e a última coisa que se pensa é pagar o IPTU. Então, essas 2 receitas com o fechamento que o governo fez foram trágicas no município. E as receitas do governo estão, né, muito bem calculadas, né, e superavitárias, principalmente no que se refere ao ICMS. O governo do estado tem 2 receitas com o município, o ICMS e o IPVA. O IPVA, ele leva metade do valor dos veículos emplacados em cada cidade, ele leva para os cofres dele. Não tem que dar manutenção em rua nenhuma, infraestrutura nenhuma nas cidades, nem as entradas de cidades o governo do estado agiliza em promover, e mesmo assim recolhe metade de todo o percentual, né, valor arrecadado nos municípios com IPVA. E o ICMS, aqui na nossa região, onde nós temos uma previsão de uma nova fronteira agrícola, Bagé, né, se desenha como uma nova fronteira agrícola no estado do Rio Grande do Sul, nós temos aqui a super safra, né? O governo do estado vai encher os cofres de dinheiro com a super safra,
São bilhões e bilhões aí que vão entrar com a venda dos nossos produtos aí, né, para a China e tantos outros países, né, e pago em dólar, e os municípios não vão ver um centavo desse ICMS no ano de 2021. Por quê? Porque o governo do estado vai trabalhar todo o ano de 2021 com dinheiro do nosso ICMS, com recurso do nosso ICMS, e só vai repassar esse recurso da super safra no ano de 2022. O prefeito, Então, no é domingo, fácil fazer gestão do palácio assim, né? no domingo houve a suspensão, no sábado houve a suspensão da tal cogestão, que muitos prefeitos dizem que não é cogestão coisa nenhuma, porque é uma imposição, e por conta de uma liminar de um juiz aqui de Porto Alegre. E depois veio, ainda no domingo, veio a ser colocado abaixo. Mas o senhor chegou a dizer que é o seguinte, se o comércio de Bagé pode abrir e que se tiver que ter bronca, seja comigo. Não faltou um pouco dessa, desculpa a expressão, macheza de outros prefeitos para tomar para si, avocar para si a atividade econômica no seu município, a regulação da atividade econômica no seu município, de acordo com a sua estrutura de atendimento à saúde, das possibilidades de conter e atender pacientes infectados, não? Então, o Estado age de uma forma muito radical e ameaçadora para cima de alguns gestores, que é o seguinte, né? Bom, ou cumpre ou faremos cumprir com ações aí de improbidade, ações na quarta Câmara Crime. E prefeitos, né, sentem isso, sim, né, ficam intimidados com esse tipo de comportamento, que não é o meu caso aqui, não. Eu conheço a realidade do meu município, as minhas decisões não são políticas nem ideológicas, as minhas decisões são com base na realidade da minha cidade, eu conheço. Não foi o governador que veio cuidar dos meus doentes aqui. Aqui nós estamos cuidando dos doentes de Bagé e de toda a região. De Caçapava eu tenho 2, quero devolver com vida lá para Caçapava. Não foi ele que veio, né, colocar recursos aqui no município, pelo contrário, não vieram recursos do governo do estado para ajudar o município de Bagé em nenhum momento. Também não foi o governo do estado que procurou alimentar as pessoas necessitadas, e são muitas, viu? Muitas. Quem não está conseguindo pagar, tem gente que não consegue pagar as contas, tem gente que não consegue pagar o que comer. Eu fui no domingo aqui nos bairros e mostrei a realidade do que é muitas famílias aqui. Tu vê gente trabalhadora passando necessidade, né? E quem está segurando as pontas é a prefeitura. Agora, nós estamos isentando de IPTU todo trabalhador desempregado no município, toda empresa que foi fechada pelo governo do estado. Medidas para amenizar um pouco desse estrago todo. Enquanto isso, o governo do estado deu uma prorrogação de 12 dias do ICMS. Isso é um absurdo. Então, quer dizer, os prefeitos têm que se posicionar, e sim, não dá para baixar a cabeça, né, com medo, porque cada um conhece a sua realidade. Aqui nós lutamos para preservar as vidas, tratamos de todos, né, cuidamos das pessoas. Aqui nós lutamos pelo direito de trabalhar e sustentar, né, as nossas famílias, e também cuidamos daqueles que são os necessitados. O que a gente viu, prefeito, o que a gente viu foi que algumas as entidades que representam os prefeitos, elas foram muito leves nessa situação, levaram muito no amor nessa situação. Não houve esse enfrentamento que o senhor pessoalmente está fazendo, não houve por parte das entidades representativas dos municípios. É importante dizer, né, Júlio, eu votei no Eduardo, fui um dos primeiros prefeitos no Rio Grande do Sul. Domingo ele me mandou mensagem, eu respondi a mensagem e ainda disse para ele: estou à disposição para conversar por telefone contigo. Eu discordo das decisões dele. Eu não ataco o governo, eu discordo das posições, porque ele está num palácio, ele está distante das realidades e ele está fazendo gestão de papel, sem ouvir os prefeitos que estão na ponta, sem ouvir as entidades, sem ouvir o tecido social do Rio Grande do Sul. Com todo respeito,
Quem conhece dessa realidade, né, é quem está vivendo o tecido social, é quem está vendo a empresa fechar, quebrar, desempregar, é quem está vendo, né, que a saúde não se faz com palavras, mas sim com investimentos e valorização de funcionários. Agora mesmo, está aí rodando na imprensa, vocês estão acompanhando, no domingo, né, a decisão do governo do estado, da secretária de saúde, foi na reunião com os secretários municipais informar que eu estava sendo denunciado, né? O governo do estado me denunciou no Ministério Público Federal e Ministério Público Estadual porque eu vacinei os trabalhadores da segurança pública de Bagé. Imagina, né? Ao invés do governo, do governador e da secretária de saúde me apoiar, né? Procurar entender o que aconteceu aqui, me dar suporte por ter vacinado os trabalhadores da segurança pública antes dos bandidos, porque se for ver esse plano, né, de vacinação, esse plano de vacinação aqui está o seguinte, ó, a última categoria a ser vacinada é a segurança pública. Né? Os bandidos vão ser vacinados primeiro. E eu, por necessidade, tive que vacinar os trabalhadores da segurança pública primeiro. Por quê? Porque eu estava com presídio para explodir aqui, com 30 agentes dos 70 que cuidam do presídio regional de Bagé, com 700 presos, estavam, né, contaminados, afastados, presídio interditado, perdi vidas de policiais civis, perdi vida de agente penitenciário, perdi vida de bombeiro, então como é que eu não vou vacinar as pessoas que estão junto conosco na linha de frente? O Ministério Público entrou com ação contra o senhor, não? A mando do governo do estado, né, com a denúncia que a própria secretária fez questão de reconhecer que foi feita, entrou com uma denúncia a fim de averiguar aí o meu crime em ter vacinado os trabalhadores da segurança pública, a primeira cidade no Brasil a fazer isso. Já estou conversando com o presidente da República, vocês sabem o carinho que ele tem aqui por Bagé, nós estamos construindo a barragem juntos, com o Exército Brasileiro, conversando com o ministro Onix, e se Deus quiser, essa ação de Bagé vai servir aí para que o governo federal, né, coloque as forças de segurança pública como a prioridade de vacinação nesse primeiro grupo. Não tem o mínimo fundamento. O senhor falou aí não tem mínimo fundamento vacinar bandido antes dos trabalhadores de bem da sociedade e da segurança pública. Isso é um absurdo. Isso é um deboche. É um deboche. Cara da sociedade. O senhor falou aí agora no presidente da República, o senhor falou também no governo do estado. Até poucos dias o senhor é do partido que é o partido até há poucos dias do vice-governador e secretário de segurança do estado. Como é que ficou essa sua relação aí dentro do PTB depois das últimas falas do presidente nacional do partido, o Roberto Jefferson? Olha, eu recebi, em toda a minha vida como prefeito aqui, eu recebi 2 ligações do Ranolfo na minha vida. Uma, pedi para visitar Bagé quando era pré-candidato. E eu recebi ele aqui, foi muito bem tratado e teve o nosso apoio. E a segunda foi para me oferecer um container freezer para armazenar corpos. Foram as 2 ligações que eu recebi na minha vida, do vice-governador e secretário de segurança. Então, essa discussão dele com o presidente nacional é uma discussão entre eles, né? Eu estou dedicado exclusivamente à questão aqui de cuidar das pessoas, dos doentes, como estou fazendo ininterruptamente há 372 dias, né? Lutar pelo direito das pessoas poder trabalhar, vacinar os trabalhadores da segurança pública, né, que estão sendo ameaçados por isso, e alimentar as pessoas necessitadas. Essa discussão política eu estou passando bem longe, Júlio, porque nesse momento ela não é interessante, ela não agrega nada. Eu estou cheio de problema aqui para resolver na cidade. E, bom, quem tem tempo de sobra aí para ficar discutindo razão, se está certo, se não está certo, que faça isso. O tempo que eu tenho nesse momento é para me dedicar à minha cidade aqui. Estamos conversando com o prefeito de Bagé, Divaldo Lara, e estamos com os nossos convidados, o Toninho Oste e o Luiz Carlos Paiva. Gostaria de fazer alguma pergunta para o prefeito?
Então, eu vou fazer uma pergunta para o prefeito. Toninho Austin. Prefeito, boa tarde, parabéns pelas suas atitudes. Eu tenho uma pergunta para lhe fazer, que é a seguinte. Eu tenho observado que o nosso estado é um estado rico em cultura. Os nossos antepassados foram indivíduos que lutaram para nos dar a oportunidade de ter um estado rico como o nosso. A pergunta é a seguinte: o senhor acha que nós somos covardes e estamos envergonhando os nossos antepassados? Essa é a questão. Toninho, eu concordo contigo, né? Existem homens de virtudes, existem homens que carregam esses valores, né, do nosso povo gaúcho muito vivos, né, dentro de si. E tem aqueles que querem mudar o hino do Rio Grande do Sul. Então, toda a sociedade tem os seus idiotas úteis, né? E no Rio Grande do Sul tem esses. Mas não dá para a gente nivelar o Rio Grande do Sul com base nesse tipo de gente, né? Gente que não produz nada para o estado do Rio Grande do Sul. Esse estado é rico, né, pelo potencial humano que tem, pela sua cultura, história, pela sua economia, pelos empreendedores, pela ciência, pela tecnologia. O que falta nesse momento é um governo que faça gestão, menos política e mais gestão. Um governo que deixa as eleições para 2022. Está se antecipando a partida é lá. Agora é gestão. E para fazer gestão, o que é bom tem que ter apoio, tem que ter suporte, tem que conversar com os prefeitos. Os prefeitos são um tecido social, Toninho, desse Rio Grande do Sul. É neles, na maioria, né, que chega a pessoa, a demanda, né, a necessidade, a realidade de cada um dos municípios. Um governo, né, que fecha as suas portas para ouvir o que vem do interior, o que vem das cidades, é um governo cego, né, no meio de uma pandemia. Não sabe para que lado vai, não sabe o que vai fazer, toma decisões com base na contradita, né? Ou seja, se o governo do federal diz uma coisa, eles querem dizer outra. Se o governo federal vai para um lado, eles querem ir para outro. Isso tudo porque o pano de fundo é um processo eleitoral já antecipado em 2021. E isso prejudica todos nós. Paraguaçu. Né? Deixa a eleição para o período da eleição. Luiz Carlos Paraguaçu. Prefeito, no lugar de perguntar alguma coisa, eu quero dar os parabéns, porque o senhor já respondeu a minha pergunta com a sua atitude. Espero que mais prefeitos tenham uma atitude mais coerente com a situação. Inclusive, eu lamento, inclusive, o seu irmão ter assinado a tabacasta contra, porque ao dizer que aquilo, a palavra do governador que ofendeu o Rio Grande do Sul e os gaúchos, a mim ofendeu. Então, é um problema dele para se entender lá com o Jefferson, o presidente do partido de vocês. E como eu, muita gente pensa que até, talvez ele merecesse mais, mas não vou entrar nessa seara porque eu também não concordei com o nível da colocação. Agora, dizer que o Rio Grande do Sul está ofendido, o Rio Grande do Sul não está ofendido, não. Quem está ofendido é ele que se defenda. Eu gostaria de perguntar para o prefeito, não foi uma pergunta do Paraguaçu, então eu gostaria de fazer uma pergunta. Como é que tem sido usado aí na cidade? Há a possibilidade a prefeitura tem disponibilizado, por exemplo, o kit precoce para quem recebe a receita do atendimento básico da saúde, não? Então, é só importante dizer que o Bagé está funcionando e continuará funcionando, não importa a medida que o governo do estado tome. Ele pode baixar o papel que quiser baixar. Nós estamos cuidando dos nossos doentes, nós estamos funcionando, continuaremos funcionando, nos protegendo e combatendo as aglomerações noturnas, as festas, a recreação, a diversão. Que é aí que está o problema, sempre teve. Deixa eu só falar uma coisa aqui, Júlio. Aqui na prefeitura eu tenho uma equipe de inteligência pequena. Tá? São 2 pessoas que me ajudam a enxergar um pouco mais longe aquelas coisas que são riscos para o município. Tá?
me dão alguns cenários, alguns panoramas. Dizem, daqui a 60 dias, prefeito, vai acontecer isso, daqui a 90, fazem projeções. É o setor que eu tenho, me auxilia. Criamos aqui justamente para isso. O governo do estado, dentro do Palácio do Rio Grande do Sul, não tem o setor da inteligência? Claro que tem. Um dos melhores, inclusive. O governo do estado sabia muito bem o que ia acontecer com o carnaval, todos nós estávamos dizendo isso. E aí o governo não corta o fluxo do carnaval. Resolve fechar depois que passa o carnaval. Mas que isso? Então, quer dizer, fora do eixo, está fora da curva. Claro que ele tem setor da inteligência. Sabia que a contaminação ia ser 5 vezes maior, como foi. Tinha que ter cortado o fluxo ali. Tinha que ter fechado o estado ali. E nós dizendo isso, se escutasse os prefeitos, teria feito. Não escutou. Então, esse aqui fica um registro importante nisso. Com relação ao tratamento precoce, nós temos aqui, né, as prescrições que são feitas pelos médicos, né, e eu não prescrevo, quem prescreve são os médicos, e lógico, quem quiser tomar ivermectina aqui dentro das doses, tem no município à disposição, mas aí fica a critério de cada cidadão. Tá certo. Nós podemos conversar toda a tarde, prefeito, mas assim, nós temos horário, o senhor também tem horário, o senhor tem muito problema para resolver aí. Nós agradecemos a sua participação, seu carinho aí com a Rádio Guaíba. Obrigado e uma boa semana e fique firme, nós estamos aqui todos torcendo pelo sucesso de Bagé. Quero agradecer, Júlia, a ti, a grande audiência, ao Toninho, ao Luiz Paraguaçu, e só deixar um detalhe importante aqui, né? Já que saiu hoje a informação que nós estamos sendo processados por ter vacinado a segurança pública. Só dizer aqui, em testemunho à Rádio Guaíba, em Bagé, os bandidos presos serão os últimos a ser vacinados. Não tem governo que me faça vacinar quem está na cadeia antes de vacinar o cidadão de bem que está trabalhando, que está na sociedade sustentando as suas famílias, em hipótese alguma. Então, ou eles mudam a ordem, ou vou ter que me tirar da prefeitura, porque aqui em Bagé eu não vacino preso. Vacinar preso só depois que vacinar o restante da sociedade. Está errado esse plano e eu espero, né, que a Justiça, já que o Ministério Público, né, está fazendo a sua avaliação e cumprindo com a sua parte, mas espero que a Justiça, ao analisar o meu caso, possa fazer o certo, o correto, o coerente para a sociedade do Rio Grande do Sul. Vacina para os trabalhadores da segurança pública e para a sociedade de bem. Vagabundo e preso tem que ser os últimos a serem vacinados. Tá certo. Um abraço a todos. Forte a manifestação do prefeito e boa parte da sociedade gaúcha concorda com ele. Vamos ao nosso último intervalo comercial, voltamos para o bloco final do Boa Tarde Brasil.